psiquiatra que trabalha também com produtos da área fitoterápica, o doutor Aloysio Andrade, nosso cadeira cativa de toda sexta. Bom dia, doutor. Bom dia, Eduardo, Fernanda. Bom dia. Roberto. Com alegria que eu comemoro aqui o dia da canonização dos dois pastores e, junto com a prima Lúcia, tiveram acesso primeiro ao Anjo da Luz, ou ao Anjo de Portugal, em 1916. Em 1917, tiveram então as visões, as aparições de Nossa Senhora de Fátima, que ocorreram a cada dia 13 de maio até outubro. Então, Eduardo, foram 6 aparições, né, onde as mensagens eram mensagens de paz, estava em plena Primeira Guerra Mundial, que foi de 14 até 18, e em 2000 o Papa Francisco então canonizou os dois, Francisco e Jacinta. E o dia foi dedicado a eles, são os santos do dia, em função do falecimento de Jacinta no dia 20 de fevereiro de 1918, né? E foram os dois levados pela gripe espanhola, Eduardo, que na época a Fernanda levou, disse, essa estatística não é uma estatística totalmente confiável, mas que 1/3 da humanidade foi acometida e ou morreu ou teve sequelas graves, como surdez, cegueira e etc. Então, comemorando aqui as aparições de Nossa Senhora de Fátima e comemorando os pequenos pastores que tinham então na época Jacinta 6 anos e Francisco 9 anos. Doutora Aloysio Andrade, o radar preserva vidas ou ele, digamos, entope ainda mais as vias? Ele salva vidas, né? Não vou dizer totalmente, parcialmente, porque em geral o motorista passou do radar, ele acelera, né? Os radares mais inteligentes atualmente, eles pegam um trecho maior no pós-radar físico, né? Ele tem um alcance, uma abrangência maior. Agora, o que eu não concordo, Eduardo, são esses radares para fazer pegadinha, entendeu? Aqueles radares escondidos, quer dizer, a pessoa nem sabe que tem um radar ali e ela primeiro não vai diminuir a velocidade, portanto ele não está fazendo prevenção nenhuma. Está sim aumentando a arrecadação dos impostos através das multas, né? Então eu acho que o radar tem que ser anunciado, né? Tem que ter qual é a velocidade, que às vezes fala assim, radar a tantos metros, mas não fala se é 60, se é 70, se é 50, se é 40. Então eu acho que tem que melhorar a qualidade deles, né? Não só com essas modernidades de pegar uma área maior, né? Uma distância maior depois do radar físico, mas são fundamentais, né? Se não tivesse isso, né? Não tivesse alguns quebra-molas, que são também outros que precisam de melhorar, não pode ser um quebra-mola, pode pegar um pobre do motoqueiro que bate ali no coisa e cai, né? Passa num quebra-mola muito alto, né? Então, tudo na vida, né, Fernanda, pode ser melhorado. Não é que esteja tudo ruim, não, mas tudo pode ser aperfeiçoado. É por isso que a gente luta, né? Por uma vida melhor, com critérios melhores. Aloysio Andrade, tem doido para tudo? O senhor que é psiquiatra? Cada doido com a sua mania, em cada cabeça uma sentença, né, Eduardo? Os ditados são antigos, mas de uma certa maneira são lamentáveis, né? Porque a falta de autocrítica, a falta de noção é uma coisa terrível. E a gente tem visto, né, casos realmente de morte nessa tal das selfies, né? Esse processo de você estar num lugar bonito, num lugar interessante, mas também em um lugar perigoso, e você vai filmando aquilo e você olhando para si mesmo, né? A questão Mas é a busca da adrenalina, né, não, doutor? Daquela experiência nova. E também do egoísmo, da aparição, né? Meu tempo de menino, assim, tá querendo aparecer, né? Então é uma forma de chamar atenção. Até teve uma crônica essa semana no Estado de Minas, uma professora de psicologia da UFMG, fazendo um comentário muito interessante sobre o quanto estão sendo trocados os verdadeiros momentos de emoção, de sensação e de sentimento, né? Por a coisa de gravar aquilo, como se você tivesse que estar sempre com aquilo gravado, em vez de vivenciado aquilo gravado, como se você quisesse pegar aquele instante, pegar aquele momento, pegar aquela situação e reter, né? É uma forma, Eduardo, vamos dizer assim, muito árida de você relacionar-se com a vida, relacionar-se com os momentos, né? Tem que fazer fotografia, essa bênção que é a possibilidade do celular te ajudar, né? Com fotografia, com filmagens, né? Mas você trocar o que é a realidade e a vivência, o sentimento, pelo que é uma impressão que você às vezes nem vai olhar depois. Tem gente que se autofotografa, que se autofilma tanto, que depois aquilo vira um lixo, porque ninguém vai usar, fica uma coisa, um desperdício, né? Eu acho que temos que melhorar essa qualidade da nossa relação com essa tecnologia tão boa, tão moderna, tão acrescentante, mas que pode ser uma coisa de aridez, de falta de sentimentos. Aloysio Andrade, pior do que isso, tão triste quanto isso, é um filho um usuário de drogas, né? Que
a área que o senhor conhece bem, é de acabar com a mãe, né? Bom, Eduardo, eu tive uma experiência, né, longa na minha vida, acompanhando a criação de 6 irmãos para baixo de mim. Vendo a gravidez, acompanhando o nascimento, acompanhando os primeiros 3 anos de vida. E realmente, assim, o carinho, o amor, a dedicação, a entrega que uma mãe, e aí nós temos que reconhecer que a mãe tem mais dedicação do que o pai, por questões várias, não quer dizer que um seja melhor do que o outro, mas a mãe está mais próxima, é ela quem carrega durante 9 meses essa criança que vai vir a nascer depois. Então, do ponto de vista prático, Eduardo, é uma frustração completamente. É como você fazer. Eu acho que é que nem você colocar um dinheiro num banco, numa poupança, e depois ficar sabendo que o banco quebrou, né? Quer dizer, você faz um investimento, que é um investimento para o resto da vida. Você cria um filho, não pensando que ele vai cuidar de você na velhice, não é isso não, mas que você vai ter uma alegria de ver esse ser que você cuidou com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação, ver ele tendo um sucesso. O sucesso não é necessariamente ficar famoso ou ganhar muito dinheiro. O sucesso é ter uma vida bem sucedida, quer dizer o quê? Uma vida digna, uma vida honesta, uma vida com ética, uma vida que tem, então, como comemoração, os esforços que essa pessoa faz, né? E ainda mais nesse caso que eu estava prestando atenção, roubos violentos, quer dizer, além da pessoa roubar, ainda maltrata, ainda machuca e às vezes até mata, né? Então, essa teoria, que é o termo usado pelos bandidos do perdeu, né? Eu até completo com o sobrenome, que assim, perdeu é meu, ou seja, passou a ser meu e pronto, né? E fica por isso mesmo. Então, assim, corta o coração. Ouviu a mãe falando desse jeito, e é claro que ela não vai abandonar, Eduardo. Isso aí é um desabafo, né? É claro que ela vai levar alimento, que ela vai levar roupa, que ela vai levar o que ele precisar, mas, assim, realmente, do ponto de vista de frustração, é terrível. O ideal é que haja uma reflexão feita pela própria pessoa, né? Agora, quando a pessoa não tem essa capacidade, não tem essa habilidade, ou não tem essa intenção, esse interesse, esse, como diz Nadir, esse toque que vem de fora, né? Esse estímulo que vem de fora, é claro que ele tem algum tipo de efeito, é claro que ele tem algum tipo de contribuição, né? Lembrando que existem as pessoas de má índole, existem as pessoas que na psiquiatria a gente chama então dos psicopatas, né? Que eles têm prazer em ver o sofrimento do outro. E às vezes tem prazer até em ver o sofrimento da própria mãe. Eu tô nem aí, quero nem saber, né? Então existe, mas graças a Deus isso é a minoria de pessoas, a minoria de seres humanos que tem essa atitude, que é uma atitude sádica, né? Do prazer em ver o sofrimento do outro, né? Então eu acho que essa chamada que ela deu, essa correção verbal, né? Que não precisa da pancada, o verbo também tem, né, Roberto? Essa capacidade de te dar uma dura, de fazer o outro assim, como que se estivesse olhando para um espelho, assim, olha só, você não precisa disso. E muitas vezes, né, semana passada mesmo tivemos aquela senhora aqui que estava defendendo a permanência da maioridade penal nos 18 anos, né? Não, isso aí acontece por falta de condições da infância, por falta de apoio, por falta... Assim, nem sempre, porque tem pessoas que realmente têm uma má índole interna, né? E que nem tanto sofreram, nem tanto padeceram de faltas, mas entram nesse tipo de... padrão vibracional, né? Eu tenho medo de estar na 381, doutor. Eu tenho medo. Não é questão de medo, não. É questão de realidade, né, Eduardo? Porque a vida é um desafio enorme. Todos nós sabemos disso. Não é só a falta disso, a falta daquilo. É a falta de certezas e segurança. E o que a gente vê é que existem os problemas inevitáveis, como é envelhecer, como é adoecer, né? Mas existem os problemas evitáveis. Esses problemas evitáveis, Eduardo, é que trazem a revolta quando eles não são evitados. E a função das autoridades, a função do poder público é justamente melhorar, Fernanda, ajudar a vida do cidadão. Não é a questão de simplesmente ficar fazendo promessa, ficar fazendo aquelas artimanhas com a palavra, e a palavra, infelizmente, aceita tudo e ela não te cobra nada depois, você fala e fica por isso mesmo. Então, assim, problemas evitáveis, situações como essa, me lembra também, falando em rodovias problemáticas, quando foram fazer a duplicação da Fernão Dias, Fernanda, eles não sinalizavam, né, que de repente a estrada estava sendo reformada, tinha um buraco. O número de pessoas que morreu achando que estava numa estrada, estava entrando numa cratera, estava entrando no inferno, né? Foi enorme.
Então, assim, essa falta de compromisso, essa falta de seriedade, essa falta de ética por parte das autoridades, né, sejam elas eleitas pelo povo ou indicados pelos eleitos, né, Eduardo? Que é disso. Quem manda ou é porque foi eleito ou porque tem a proteção de alguém que foi eleito, seja no nível municipal, estadual ou nacional. Isso é revoltante, é uma coisa assim completamente absurda, né? E Fernanda, que tem, né, as pessoas queridas lá em Caeté, que sabe o quão é perto Caeté e o quão é perigoso e o risco de você não conseguir chegar no lugar perto. Luiz Andrade, você imagina a Nestlé em dificuldades, hein? Eu penso, Eduardo, tem um outro ditado antigo, que diz, quem tudo quer, tudo perde, né? Quem quer abraçar o mundo com os braços acaba sem nada, né? Tinha até um programa infantil que era sorteado lá na Assis Chateaubriand, né? No hoje Teatro da Alterosa, que eles sorteavam, né, alguns meninos, e o quanto que o menino conseguisse pegar, né, nas mãos, né, nos braços, né, ele levava, né? Só que de repente crescia tanto o olho que naquela formação deixava tudo cair, né? Então por isso quem tudo quer, tudo pede. Cresce-se tanto, Eduardo, e eu tenho dito muito isso aqui para os ouvintes internados da Itatiaia, Bastianito, que o grande senão das empresas, né, das instituições governamentais, não governamentais e mistas, né, é que elas são humano-dependentes. Dependendo da pessoa, dependendo do indivíduo que está no comando, é que nem um motorista do ônibus. Você pode ter um ônibus novinho, 0 km. Se o motorista for barbeiro, se o motorista for alcoólatra, estiver alcoolizado, aquele ônibus não serve para nada, porque ele está mal conduzido. Então eu acho, Eduardo, que tem muito a ver com essas direções, entendeu? Quem é que está comandando a empresa e que vai um erro daqui, outro erro de acolá, quando pensa que não, uma coisa, né, enorme feita a Nestlé, reconhecida, antiga, contributiva, porque são produtos de boa qualidade, não é gambiarra, não é porcaria, não. Como é que consegue, entre aspas, quebrar uma empresa dessa? Uma administração não quebraram a Mesbla, não quebraram a Cias, né? Quantas foram quebradas? Culpa de quem? Dos indivíduos que estão no papel de motorista, ou seja, de piloto da instituição. Atrai visitante, Luiz Andrade, mas atrai dinheiro, atrai movimento do comércio, melhora a vida do país. Atrás de cada pessoa, Eduardo, tem um consumidor, né? Atrás, dentro, para tudo quanto é lado, porque nós somos basicamente seres que consomem. E esse consumo, se for um consumo saudável, um consumo honesto, um consumo que não prejudica o outro, isso é uma maravilha, isso é uma benção. E o turismo é das indústrias, se bem conduzido, menos poluentes que tem. Mas você tem que ter limite, né? A gente fica falando aí de, não sei, limitação, impedimento, cadê a liberdade? Na verdade, se você não tem parâmetros, se você não tem critérios, é que nem desde menino que eu aprendi que se o rio não tivesse as margens que fazem ele ficar naquele caminho, ele ia espalhar e ia sumir, né? Então, um perfume, se não tivesse o vidro para conter o perfume, então você tem o conteúdo, que é o que está dentro do continente, que é o que está embalando essa coisa. Então, o turismo é extremamente bem-vindo e o turista, quando ele é bem recebido, quando ele tem experiências, vivências químicas, cerebrais e emocionais, o que ele faz? Ele não só volta, mas ele traz mais pessoas, né? Por isso que é tão importante você ter, enquanto hostess, enquanto quem está recebendo, ter uma atitude de acolhimento, ter uma atitude de fraternidade, porque isso daí é uma forma de garantir a volta dessa pessoa e com mais gente, com mais amigos. Ô Luiz Andrade, o senhor queria falar um minuto aí sobre a Quaresma? Isso, gente, eu quero lembrar aqui que o carnaval, né, do ponto de vista do verbo, da palavra, né, é o festival da carne, é o festival da matéria, é o festival das curtições e muitas vezes dos exageros. E a Quaresma vem em seguida com a proposta de você fazer uma reflexão e da mesma forma que a física diz que tudo que existe na natureza tem uma respiração, que é o para fora, o para dentro, que é a expansão e o recolhimento, pensar que essa época é uma época boa, importante de você diminuir o ritmo de coisas que você está precisando de diminuir. E nós temos duas formas de exagerar, Eduardo. Uma que é exagerar para mais e outra que é exagerar para menos. Vou dar um exemplo. Uma coisa que você não deve fazer é exagerar para menos, Fernanda, nas atividades físicas, né? O que é exagerar para menos? É fazer nada, né? Então é importante nesse período da Quaresma, não é ficar triste, não é ficar desanimado, não é ficar no silêncio, na solidão, mas você fazer essa reflexão sobre as coisas que você está precisando de mudar o ritmo. Ou mudar o ritmo aumentando esse ritmo, como eu citei, atividade física, ou mudar o ritmo diminuindo o ritmo, como é a questão de comida, como é a questão de bebida, como é a questão do consumo, né? Então trazer aqui essa reflexão para os ouvintes e internautas, para que possam então
então, durante esse período, né, são 40 dias, é uma época bem determinada até a Semana Santa, fazer então um esforço, buscar uma melhor qualidade de vida, não só através do que a gente chama de gozo, da curtição, mas também através do esforço, da batalha, do empenho, da dedicação.